Estamos então preparadas para avançar nesta conversa com Antónia Oliveira, ela que é a presidente da FECAPAF, que traduzido é Federação, e peço desde já a Antónia que me corrija se disser alguma asneira, Federação Conselhia das Associações de Pais, resumidamente é isto. Exatamente, exatamente. De certa forma vocês reúnem na FECAPAF todas as associações que existem a nível concelhio. Exatamente. Reunimos, temos a maior parte das associações associadas a nós, portanto, sim, temos uma abrangência a todo o município. Muito bem. Antónia, nós vamos começar por falar e focar-nos sobretudo nesta questão que vivemos, uma situação muito especial por causa desta pandemia que afetou, e digo eu, sobretudo as escolas e os alunos, os professores e os pais. Os pais também estão a viver momentos muito difíceis. Eu pergunto-lhe, e começa esta nossa conversa por aqui, quais são, ou qual é o feedback que vocês, enquanto FECAPAF, têm tido dos pais, das associações de pais, em relação a toda esta nova dinâmica que é os alunos terem aulas em casa? Eu posso já dizer que, em relação a isto, eu acho que o início foi, com toda a certeza, muito mais conturbado do que agora a fase em que nos encontramos. Primeiro porque, apesar desse encerramento das escolas se augurar durante alguns dias, o encerramento não deixa de ser uma decisão muito rápida, portanto a decisão foi tomada numa quinta-feira, salvo erro, para a segunda-feira imediatamente a seguir, sendo que nessa segunda-feira se iniciariam as últimas 2 semanas de aulas, portanto já seria muito difícil preparar todo o panorama para terminar normalmente o segundo período. Por isso, o término do segundo período eu creio que terá sido muito mais problemático, porque não houve tempo para dar orientações às escolas e para as escolas por sua vez darem orientações aos professores e por sua vez essas orientações chegarem aos pais, por isso tudo foi correndo de uma forma muito mais tumultuosa. Este início do terceiro período, contudo, foi muito mais trabalhado. As escolas tiveram tempo para fazer o seu trabalho, e muito bem, os professores naturalmente também o tiveram, e as famílias foram tendo este tempo também para se adaptarem a esta nova realidade e para se adaptarem a estar em casa e a trabalharem os seus filhos em casa. Portanto, apesar de tudo, eu creio que este terceiro período começou em paz, com todos os problemas que sabemos que existem e que ainda existem, mas apesar de tudo, perante todas as expectativas que nós tínhamos, perante todas as previsões, acho que o terceiro período está a decorrer de forma muito mais tranquila, sendo certo que, e convém também frisar, que todos sabendo que esta não é a situação ideal, apesar de tudo está a correr da forma menos má possível e nesse aspecto temos que saudar todos os intervenientes no processo educativo que estão a fazer o seu papel de forma imaculada. Deduzo que essa é a percepção que as associações de pais que estão associadas à FECAPAF têm feito chegar a vocês, ou seja, numa fase inicial todos nós sentimos a preocupação dos pais, porque é de facto uma situação muito diferente e muito preocupante, mas percebo por aquilo que me está a dizer que entretanto os pais então acalmaram e perceberam que poderia correr muito bem, dentro de Sim. todas as limitações. Claro que sim, nós temos o cuidado, FECAPAF, de desde o início estarmos em cima do acontecimento, dentro daquilo que nos é possível. Fomos tentando manter o contacto, claro que por e-mail, como é óbvio, não é? O e-mail ou outras iniciativas junto às associações, e fomos recebendo o feedback. E sim, ainda neste sábado fizemos um plenário também por esta forma, pelo Zoom, com várias associações e fomos recolhendo esses testemunhos e por isso aquilo que lhe transmito é muito base disso, até porque a FECAPAF tem vários elementos, cerca de 15 elementos, e temos os nossos órgãos sociais distribuem-se por todos os agrupamentos do Conselho, por isso vamos também, cada um de nós que faz parte dos órgãos sociais da FECAPAF, tendo também o nosso contributo pessoal de cada uma das associações que nós representamos e por isso sim estamos à vontade para dizer que, sem descurar os casos que existem de situações menos positivas que estejam a decorrer, apesar de tudo, fazendo um balanço global, este balanço global é claramente positivo face às circunstâncias que enfrentamos, claramente. Falemos agora de situações mais difíceis e isto implica falarmos das dificuldades, falamos até agora daquilo que está a correr melhor, não obstante todas as preocupações, e o que é que lhe tem feito chegar sobre aquilo que possa estar a correr menos bem? Ora, em relação às dificuldades,
Há aqui que salientar que uma das funções, e ainda ontem tinha uma conversa muito interessante com o diretor do agrupamento sobre isso, a escola tem também uma função, a escola no regime normal, no regime presencial, também tem uma função, digamos assim, de criadora de igualdade, de colocar todos os alunos num pé de igualdade e de equidade, que este sistema à distância obviamente não permite. Portanto, Claro. acaba por muito que se trabalhe e por muito bem que se trabalhe, por acentuar algumas desigualdades. E isso é óbvio que está a acontecer, portanto, aqueles alunos mais fragilizados em termos económicos, é óbvio que vão ter mais dificuldade, se calhar, a acesso a equipamentos, a condições logísticas, enfim, a tudo isso. Portanto, essa é claramente uma das dificuldades que estamos a sentir. Depois, há uma dificuldade, que essa também é muito sentida, que é muitas vezes a dificuldade dos pais terem formação para ajudar os seus filhos na utilização das ferramentas informáticas. Portanto, às vezes até temos famílias que têm, que estão providos com todas as condições informáticas, mas não as sabem utilizar e por isso não sabendo utilizá-las não conseguem dar o acompanhamento E ajudar os aos filhos. seus, exatamente. Depois temos também ainda um aspecto que é os pais muitas vezes muito dotados de todas as condições, os pais sentem dificuldade em saber o que fazer perante os seus filhos nesta realidade, se ajudam, se não ajudam, se intervêm, se não intervêm, portanto, há uma dificuldade, esta é uma situação nova para as famílias e é óbvio que também lança esses desafios nas famílias, portanto, é uma das situações a que claramente nos reportamos. Por fim, e porque entendemos que é muito importante essa questão, apesar de não ser tão escolar quanto isso, a ação social, portanto, aqueles alunos que já seriam mais desfavorecidos, que já poderiam enfrentar algumas dificuldades económicas, sem o apoio e sem o controle da escola, podem estar a enfrentar situações de fome, de falta de bens essenciais, sem que a demais comunidade consiga às vezes perceber, porque se na escola às vezes essas situações são muito bem detectadas, em casa os professores obviamente vão ter mais dificuldade de perceber essas carências e de ajudar, e quem diz as escolas, diz as associações de pais, as juntas, portanto é mais difícil detectar essas necessidades nos agregados familiares. Relativamente disse-me que no passado sábado tiveram uma reunião também para falar, digo eu, sobretudo sobre esta questão. As associações de pais têm tomado a dianteira, e eu já tenho falado com algumas, curiosamente sim, de ajudar os alunos que não têm essas condições ideais para ter aulas em casa? As associações de pais têm tido um papel absolutamente maravilhoso, têm desempenhado as suas funções generalizadamente com de uma forma imaculada, portanto nós temos tido vários exemplos de várias associações de pais por todo o município que têm estado muitíssimo em cima do acontecimento, em todos os sentidos, quer ao nível da distribuição de refeições escolares ou pelo menos na sinalização de casos de necessidade de refeições escolares, quer ao nível de associações que estão a entregar cabazes de alimentos às famílias que detectaram estarem a passar por dificuldades, quer variadíssimas associações de pais que estiveram na procura de equipamentos informáticos para as suas escolas, para os seus alunos. Portanto, os exemplos das associações de pais têm sido imensos, muitíssimo ricos e demonstram aquilo que o Sr. Presidente da Câmara ainda ontem referia também numa entrevista, refletem a cultura histórica comunitária que nós vivemos aqui em Famalicão. Portanto, neste momento a comunidade envolveu-se e a comunidade aqui passa pelas associações, em trabalho comunitário e conjunto com os seus agrupamentos e com as suas escolas, na maior parte das vezes apoiadas pelas suas juntas de freguesia, e até empresas ou entidades mais locais nos seus territórios, nos seus microterritórios, agora também suportadas pela FECAPAF e sempre com o apadrinhamento do município, porque é sabido, aliás, são sabidas as medidas que o município adotou ao nível dos equipamentos informáticos, esteve muitíssimo ativo na satisfação de necessidades informáticas dos alunos, às quais se juntou a FECAPAF, que decidiu, neste espírito de atuação das suas associações de pais, do município, das autarquias e de várias entidades, a FECAPAF está neste momento a dotar os alunos de 5º e 6º ano com tablets. Para aqueles alunos que ainda estavam sinalizados como ainda não tendo equipamentos informáticos, está a FECAPAF a oferecer esses tablets neste momento a título de empréstimo, depois serão alocados às escolas, e está também em colaboração com as suas associações, estamos a financiar a aquisição pelas associações
de tablets, portanto a FECAPAF comparticipa 25% de um tablet que as associações pretendam adquirir para dotar os seus alunos. Uhum. Relativamente a isso, em Famalicão, de uma forma só geral, existem muitos casos de muitos alunos, ou existem muitos alunos que não tenham as condições, porque isto também é a leitura de uma sociedade, não é? Se existem muitos alunos sem as condições devidas para ter aulas, portanto, online, via internet, com computador ou tablet, que vocês têm ajudado dessa forma, ou seja, nós ouvimos muitas notícias de que se não for possível via internet, seria via correio. Qual é a percepção que tem em relação a Famalicão? Em relação ao Famalicão, como lhe disse, nós temos um exemplo histórico Solidariedade. de solidariedade e depois temos tido um município que tem assumido o seu papel e tem feito o seu trabalho claro que em contribuição com as escolas e com as autarquias, nomeadamente, por exemplo, no âmbito de disponibilização de fotocópias. Portanto, até agora mesmo aqueles alunos que por vários motivos ainda não tenham conseguido utilizar meios informáticos, têm sido disponibilizadas fotocópias das atividades que são entregues nas escolas da localidade de residência dos alunos, portanto, para que pelo menos isso não falte aos alunos. E esse é um trabalho conjunto, como disse, das autarquias com os agrupamentos e com as escolas. Mas sim, há de facto muito mais alunos sem equipamentos informáticos do que aqueles que nós se calhar imaginaríamos. Há muitas situações realmente de meninos, neste momento já não haverá tantas, porque de facto o município já fez a maior parte das suas entregas, algumas estarão a terminar e a nossa entrega também será terminada logo no início da próxima semana, mas há de facto bastantes casos que só foram possíveis de contornar, repito, graças a esse esforço conjunto de todos os órgãos aqui envolvidos. Relativamente, e agora referindo à escola e à receita encontrada pelo Ministério da Educação, enquanto presidente da FECAPAF e que representa os pais e que são aqueles que neste momento passam também grandes dificuldades para gerir, como disse, tudo, a escola, a família, o emprego, acha que foi a melhor solução encontrada, nomeadamente a telescola, acha que foi um bom passo de manter as escolas fechadas e avançar para a telescola? A telescola eu considero que podemos discutir vários dos seus aspectos e mais uma vez referindo que esta não é de toda a solução ideal, a Claro, solução ideal é que estivéssemos todos na escola, que esta entrevista estivesse a decorrer presencialmente. presencialmente, de preferência na nossa sede, enfim, portanto, as situações normais toda a gente as conhece, esta não é uma situação normal nem é ideal, mas eu continuo a defender que apesar de tudo é a solução menos má, digamos assim, Menos para não dizer a gravosa. melhor, é menos gravosa. A telescola foi a forma que foi encontrada talvez para tentar dar alguma uniformidade ao regime de ensino, até porque nós sabemos que se em Famalicão têm sido adotadas diversas medidas e tem havido condições para isso, se calhar noutros municípios poderá não haver, e por isso teria que haver pelo menos um tipo de ensino que conseguisse chegar a grande parte, se não à totalidade, dos alunos em Portugal. Claro que se calhar os conteúdos não estarão todos adaptados ao ponto em que estariam todas as turmas deste país, mas eu continuo a defender que é preferível essa solução do que nenhuma e é Claro. preferível que pelo menos um aluno saiba que naquelas horas vai ter aquela rotina, quanto mais não seja para o aluno ter aquela rotina de horários, enfim, de acesso a algum conhecimento. Uhum. Relativamente ao vosso trabalho, e agora num âmbito normal, imaginaremos, como a Antónia fez esse exercício muito bem, que não estávamos em situação de pandemia, estaríamos a falar presencialmente. Qual é o trabalho da FECAPAF? Naturalmente que percebemos que os pais cada vez mais têm uma voz muito ativa nas escolas, no dia a dia. Antigamente não era assim, hoje em dia esse cenário mudou radicalmente. Qual é o vosso trabalho, Antónia? O nosso trabalho enquanto federação é primeiro tentar fazer aqui uma ponte, que foi aquilo a que nos propusemos desde o nosso dia zero. Portanto, desde que nos apresentamos publicamente à comunidade em dezembro, o nosso trabalho é fazer as pontes, é só criar pontes entre os agrupamentos, entre as associações, entre as autarquias ou o município e as próprias autarquias se necessário. O nosso trabalho é dinamizar o movimento associativo parental aqui no concelho, portanto pôr as associações a mexer no bom sentido, porque elas nesse aspecto somos uns sortudos, já temos associações maravilhosas e que pouco precisam de nós, mas estamos aqui
para agregar. Sempre o nosso Uhum. fator e a nossa ambição é agregar. E nesta altura de crise, é óbvio que este fator agregação faz ainda mais falta, porque quando caminhamos todos a uma só voz, fazemos um trabalho muito mais audível, digamos assim. Por isso, o nosso trabalho, além de agregar, também é dar voz às boas práticas, porque, como disse, e disse muitíssimo bem, os pais têm cada vez mais poder, poder no sentido positivo, às vezes não o usam porque não sabem sequer que o têm e, portanto, há Ou muitas como boas usar. práticas, ou como usar, há muito boas práticas que muitas associações pelo nosso conselho estão a desenvolver e que às vezes outras associações ou outros pais não as seguem porque não sabem sequer que existem e por isso com a atividade da Federação deve ser, em circunstâncias normais, dar voz a tudo o que de muito bom se faz no nosso concelho e ajudar aquelas associações que às vezes não tenham tantos meios ou possam não ter tantas condições naquilo que elas precisam, nomeadamente auxílio económico no sentido contabilístico, alguns conselhos jurídicos, enfim, todo o tipo de apoio que uma associação possa precisar e orientação deve ser feita. Além disso, fazer também a ponte entre a CONFAP, que é a Confederação Nacional de Associações de Pais, e as nossas associadas, porque é sempre muito mais fácil fazer esta articulação, porque depois, tendo nós voz junto da CONFAP, temos também algum acesso privilegiado às informações que podemos depois transmitir às nossas associadas. Uhum. Relativamente ainda ao vosso trabalho, esqueçamos a pandemia, esqueçamos estes tempos extraordinários e diga-me quais são as maiores preocupações dos pais em Famalicão. Olha, eu em relação ao nosso panorama educativo, nós, apesar de tudo, somos uns sortudos aqui, porque temos muitas das preocupações dos pais acabam por ter acolhimento pelas medidas que ao nível local são desenvolvidas, mas as medidas vão sendo sempre as preocupações dos pais acabam sempre por ser transversais, em todos os sentidos, não só acompanhando às vezes momentos de alteração que existam, situações de atualização de informação, portanto, todas as preocupações que são inerentes ao dia-a-dia das crianças, o acompanhamento das escolas, porque muitas vezes há aspectos, não é óbvio, no melhor pano cai a nódoa e às vezes Claro. há situações menos positivas que acontecem aqui ou acolá e os pais obviamente têm que estar atentos a essas circunstâncias todas e podem e devem refugiar-se nas associações para procurar ajuda e devem ser as associações a sinalizar e a trabalhar ativamente para a resolução de todo e qualquer problema que possam surgir numa escola. Uhum. Vocês aqui querem efetivamente assumir o papel dessa tal ponte que me referiu e querem ser os porta-vozes, efetivamente, os porta-voz das preocupações que os pais apresentam, que naturalmente passam também muito pela qualidade do ensino, naturalmente. Claro que sim, a qualidade do ensino é obviamente uma das nossas maiores preocupações, porque todos nós, membros das associações e membros da Federação, antes de tudo, em primeiríssimo lugar, somos pais e a nossa preocupação enquanto pais é garantir que o nosso filho tenha acesso a uma escola com as condições físicas, obviamente básicas, como é óbvio, toda a gente quer que um filho frequente uma escola com condições essenciais garantidas, mas depois também queremos que o nosso filho consiga ter um percurso académico, escolar, regular, não é? Que não tenha grandes percalços pelo caminho. E, portanto, enquanto associações e depois nós enquanto federação, é óbvio que o nosso trabalho é acompanhar essas situações e havendo alguma coisa que saia do trilho, auxiliarmos sem nunca nos substituirmos à associação, porque as associações têm o seu papel e o papel de cada associação deve manter-se, portanto a federação aqui neste caso pode reforçar sem nunca se substituir à própria associação. Uhum. Relativamente a Famalicão, considera que tem ensino de qualidade, tem respostas, tem infraestruturas com segurança, com qualidade para os alunos? Eu não tenho dúvidas. Nós, em termos educativos, talvez noutros, mas no contexto educativo, que é aquele com que me deparo e ao qual me dedico há pelo menos 3 anos, nós temos muita sorte, temos agrupamentos que têm sabido fazer o seu trabalho, que têm desenvolvido várias iniciativas, não é de todo que ainda há pouco tempo, na gala de entrega de selos da Escola Amiga da Criança, Famalicão tinha uma quantidade invejável de selos, portanto, de projetos reconhecidos, e isso espelha exatamente a qualidade
que se experiencia aqui em Famalicão em todos os nossos agrupamentos. Portanto, e também aqui fazendo justiça aos agrupamentos, mas sem deixar de lado, obviamente, as escolas não agrupadas, que são também muito merecedoras do seu mérito e do seu reconhecimento. Por isso, eu não tenho dúvidas de que nós temos um ensino de qualidade em Famalicão, que temos os melhores professores, que temos ótimos diretores de agrupamento que têm feito o seu trabalho, que temos associações de pais atentas, interventivas e proativas e que temos muitos projetos dignos de reconhecimento, há alguns que ainda não têm visto a luz do dia e que não têm tido o devido destaque, mas que não é por isso que não deixam de ser absolutamente meritórios e dignos de destaque. Naturalmente que há sempre algumas situações que, digo eu, que estejam sinalizadas que podem correr menos bem, no que diz respeito se calhar a zonas mais rurais, escolas com menos qualidade, que essas com menos qualidades infraestruturais, naturalmente, que não significa propriamente que o ensino seja pior, mas que naturalmente essas associações de pais vos fazem chegar essas preocupações. Aqui eu acho que, e já pegando nisso, e que é um tema que, apesar de tudo, com esta pandemia está a ser reforçado, esses meios, digamos assim, mais rurais não sofrem com falta de condições, porque a maior parte das escolas, se não todas, para não estar agora de momento a dizer cometer uma gafe, a maior parte das escolas foi renovada nos últimos anos, portanto o parque escolar do concelho está todo ele renovado, ou a terminar renovações, portanto ao nível das infraestruturas até nisso nós somos muito sortudos. Aquilo que também me apercebo que acontece nas zonas rurais é a fuga dos seus alunos. Portanto, as zonas mais pequenas, digamos assim, do nosso concelho sofrem com a iminência de serem fechadas por falta de alunos. E muitas vezes é falta de alunos porque a sua freguesia efetivamente está a ter menos crianças, enfim, porque estão a nascer menos bebés todos os anos e alguma vez isso há de refletir no número de inscritos nas escolas, naturalmente, Claro. mas muitas vezes porque os alunos das freguesias mais interiores, por algum estigma talvez, fogem das escolas mais pequenas para se procurarem vagas em escolas mais próximas do centro, ou se não mesmo no centro. E, portanto, muitas escolas que até teriam condições maravilhosas para fazer o seu trabalho, ótimos profissionais e que muitas vezes beneficiam exatamente do facto de serem pequenas, terem, enfim, as vantagens de ser ali uma pequena escola, um pequeno seio quase familiar, enfrentam as dificuldades de terem os seus alunos a fugir, ou por falta de alunos, efetivamente, ou porque os alunos fogem dos pequenos centros para se alocarem nos grandes centros urbanos. O que de certa forma nem é possível porque existe essa zona de residência que os alunos têm que estar, portanto digo eu que isso será mais fácil de gerir. A zona de residência é um critério, mas não é obrigatório. Portanto, claro. eu tendo o meu filho, eu residindo numa freguesia, posso perfeitamente inscrever o meu filho numa outra qualquer freguesia ou até noutro concelho, desde que tenha vaga e depois funcionam as regras da prioridade. Sim, claramente. Naturalmente que isso vai acontecendo e digo eu se calhar também pela baixa natalidade e daqui a alguns anos também se vai refletir esta nova crise que vem aí, que é a falta de crianças. Sim, claro está. Há situações em que é inequívoco Claro. que as crianças fogem porque não existem, porque há anos, principalmente, eu creio que estaremos agora a passar em alguns anos os efeitos da famosa e famigerada crise que se vive em 2008, 2009, 2010 por aí, em que houve uma redução drástica dos nascimentos, que se tem, exatamente, que se tem refletido depois nas inscrições ao longo dos últimos anos. Portanto, é óbvio que isso tem o seu valor e tem que ser valorado. Antónia, e para terminarmos esta nossa conversa, e certamente vamos conversar muitas mais vezes para também, acho que temos essa obrigação de dar a voz àqueles que representam uma das partes mais importantes nesta questão do ensino e que são nós pais que temos esta preocupação constante com o sucesso dos nossos filhos. Isto também de certa forma de mãe para mãe, o que é que acha e qual é o conselho que deixa a outros pais, a outras mães que nos possam estar a ouvir e a ver sobre esta fase difícil? Sabemos e aproveito para fazer aqui um parênteses relativamente aos alunos que vão regressar à escola entretanto. Também tem tido os pais, já há notícias de pais que não vão deixar os filhos regressar à escola, não obstante essas indicações. Há casos desses em Famalicão?
nos tenham sido diretamente Reportado. referenciados, reportados, não, a esse nível não. Agora, a Federação, como qualquer associação, tem uma obrigação, que é de estar ao lado dos pais. Claro. E em momento algum, e eu acho que este é um momento de crise, e portanto em momentos de crise, nem nesses momentos nós podemos virar-nos contra os nossos, portanto não é momento se calhar de nos virarmos contra os pais, porque terão melhores ou piores razões, mas terão as suas As razões. suas, claro. Exatamente, e este é um momento em que realmente estamos todos aflitos, todos, enquanto cidadãos, enquanto pais, enquanto professores, enquanto alunos, portanto, seja qual for a nossa tarefa na sociedade, estamos todos aflitos. É um momento de incerteza, nós não sabemos de facto o dia da manhã, se os números vão melhorar, se vão piorar, portanto, é preciso conferir o máximo de serenidade aos pais, portanto a mensagem aos pais deve ser a de serenidade e a de confiança. Eu acredito genuinamente que as autoridades e todos os órgãos competentes estão a fazer o seu trabalho da melhor forma possível, acreditando que aquilo que estão a fazer é o melhor que podem fazer neste momento, portanto, sendo assim, temos que, dentro do possível, confiar nas autoridades e naquilo que elas nos dizem, nas orientações que nos dão, sendo certo que, e este é um domínio muito, muito, muito reservado, cada pai terá, obviamente, a sua razão, desde que não coloque em crise o percurso dos seus filhos. Portanto, este é o momento de fazermos ponderações, mas obviamente também é um momento de evitarmos fazer grandes julgamentos, quer dos pais, quer das Claro. entidades, porque realmente todos estão a fazer o seu melhor dentro daquelas que são as circunstâncias que todos conhecemos. Certamente que, e aqui não resistindo, porque estamos a falar dos nossos filhos e é a parte mais importante de nós, e a Antónia também sei que naturalmente é mãe, se calhar deixar também essa palavra a muitos pais que possam desesperar no dia a dia a fazer teletrabalho, a cuidar da escola dos filhos, a serem a esposa, marido, e têm todas as tarefas, que se calhar relaxem um bocadinho, não é? Porque Sim. ao fim e ao cabo isto vai correr tudo bem, e se calhar se o aluno, se o filho não entendeu tão bem aquilo, pode entender no próximo ano. Isto estamos a falar quase entre pais. Nós temos que, como em tudo, relativizar. É óbvio que Exatamente. está toda a gente consciente que este ano, este terceiro período não é um terceiro período normal. Claro que não vamos dizer aos pais para esquecerem o ensino e para deixarem de mandar os filhos à escola, mas a verdade é que nunca isto fez tão sentido. Cada um é que sabe onde é que a bota lhe aperta. Portanto, cada um é que sabe aquilo que se passa dentro da sua casa. E, de Claro, facto, se há pais que até estão em casa ao abrigo dos apoios que o governo deu e que, portanto, até podem tem estar mais tempo. inteiramente dedicados aos filhos, há pais que estão a trabalhar com prazos, com horários, com compromissos, com objetivos e que por isso não podem dar o mesmo acompanhamento. E realmente esta é uma altura de tentarmos todos apelar à equidade dentro daquilo que é o possível. Por isso, temos todos que relativizar e sabendo que estamos todos a fazer o melhor possível. Se calhar é bom lembrar que a mãe do Luca não existe. Os livros e os episódios são maravilhosos, mas não passam de ficção, portanto não vamos todos tentar ser as A mães do mãe. Ruka, porque não vai funcionar e ainda vamos ganhar umas depressões à custa disso, portanto, sabendo nós que estamos a fazer o nosso melhor trabalho, acho que já podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro, descansados dentro do possível. Eu acho que essa alusão à mãe de Ruca foi maravilhosa, Antónia, porque de facto tem razão. Eu acho que é muito por aí, não há mães nem pais perfeitos, somos seres humanos e que de certa forma vamos falhar a certa altura. Para terminarmos, quais são os vossos objetivos para o futuro? Esquecendo que e acreditando que isto vai passar esta fase menos fácil. Esta fase vai passar com toda a certeza. Os nossos objetivos para o futuro. O nosso futuro é sempre incerto, porque o nosso futuro vai dependendo daquelas que são as necessidades das nossas associações. Exatamente. O nosso objetivo é só um, é continuar a fazer o nosso trabalho, é continuar a sermos uma voz ativa, quer do lado das escolas e das associações e dos pais e de toda a gente, quer do lado do município, portanto que possamos sempre fazer a ponte, como é nosso trabalho fazê-lo, que possamos restaurar, que isso para mim é o nosso objetivo essencial. Todos os órgãos, todos os elementos da FECAPAF têm isso como um objetivo premente, que é dar confiança ao movimento associativo parental. Portanto, atribuir o máximo de credibilidade ao movimento associativo parental, capacitar os pais para exercerem os seus direitos, para estarem mais alertas. Portanto, esse é o nosso grande objetivo, que esperamos estar dentro das condições a cumprir, mas que esperamos claramente continuar a cumprir no futuro.
Uhum. Muito bem, ficamos por aqui nesta nossa conversa. Claro que tenho que agradecer a disponibilidade e a simpatia da Antónia Oliveira, ela que é a Presidente da FECAPAF e que naturalmente deixa esta palavra tão importante que é vamos com calma porque vai correr tudo bem e ao fim e ao cabo vai tudo resolver-se. Antónia, muito obrigada por estar também presente nesta nossa fase e a fazermos este especial educação e até uma próxima oportunidade. Obrigada a nós, a Federação agradece muito e bom trabalho para todos, porque para vocês também não é certamente fácil. Muito obrigada, até à próxima.